Bom, pessoal, já pegando já o primeiro caso, que foi o que eu falei ontem, né? Um inscrito do canal, ele pegou, ele queria montar uma máquina boa para poder jogar, aquela coisa toda, ele queria ativar o Dual Channel e também queria ativar o XMP para que a memória dele de 3000 MHz funcionasse perfeitamente no computador dele. Só que, porém, ele não conseguiu ativar primeiramente o Dual Channel e nem tampouco o XMP. Por quê? Tá vendo aqui? Essa aqui é uma placa-mãe, isso aqui só é exemplo, essa aqui é uma DDR3. A placa-mãe dele era uma DDR4, mas assim, tanto a DDR3 quanto a DDR4, elas têm essas tecnologias aí de ativar do XMP, né? O XMP ele faz com que a memória alcance frequências maiores na plataforma AMD. É a mesma tecnologia, só que o nome é DOCP, tá bom? Então vamos lá. O que que ele fez primeiramente? Ele pegou os dois módulos de memória e ele botou aqui no, por exemplo, para você ter uma noção básica aqui da placa-mãe, tá vendo aqui a placa-mãe, do lado do processador, o primeiro canal que vem aqui é o canal A e depois o canal B. Como que é dividido esse canal? Canal A, slot 1, slot 2, né? Canal A, 1, 2. E aqui o canal B, 1 e 2, entende? Então o que ele fez? Ele pegou e meteu o primeiro módulo de memória, né, no canal A aqui, no slot 1 e no slot 2. E isso faz com que você não ative o Dual Channel. Apesar de ter dois módulos de memória, o pessoal fala pente, né, mas o nome correto é módulo. Ele vai continuar trabalhando em single channel. E como que você pode ver isso? Esse programa aqui é o programa CPU-Z. O link dele vai estar na descrição lá pelo meu site. Esse programa aqui ele é muito bom porque ele te dá praticamente todas as informações aí da tua máquina. Então aqui você vê informações sobre o teu processador, tá vendo? Aqui no meu caso eu estou utilizando o Intel Core i9 9900KF. Esse K quer dizer que ele é desbloqueado para o overclock e o F quer dizer que ele não tem placa de vídeo integrada, onboard. Então esse processador aqui, se você não tiver uma placa de vídeo dedicada, ele não te dá imagem. Mais abaixo aqui você vê coisas como frequências e tudo mais. Agora, para você ver se a tua placa está trabalhando em Dual Channel ou Single Channel, é simples. Ó, você vem aqui em Memory e aqui em Channel, tá vendo? Dual. Quando está Dual é porque ela está trabalhando em Dual Channel. Ela tem uma comunicação muito mais rápida aí com o processador, porque é justamente por causa dessa tecnologia. Então é muito bom você ativar essa tecnologia. Se aqui no teu estiver single, é porque ou você tem um módulo só de memória ou você colocou errado, entendeu? Então é muito importante isso. E na questão do XMP é a mesma coisa. Aqui também no DRAM Frequency dá para você ver. Por exemplo, a minha memória é 3000 MHz. O processador que eu uso, ele é um Core i9, né, da oitava e da nona geração. Eles tudo, a frequência máxima deles é 2666, né? Então, por exemplo, o meu aqui eu estou vendo que está aqui, ó, no DRAM frequência está em 1500 MHz. Aqui você duplica, você bota aqui vezes 2, então dá 3000. Eu estou vendo que está ativado o XMP por causa dessa informação, entendeu? A somatória aqui, se estivesse dando 2666, aí estaria, ou não, o XMP não está ativado, ou está, mas tem alguma coisa errada. Isso eu vou mostrar para você também aqui, que foi o caso que ele fez. Então, o que acontece? Quando você não ativa o XMP, mesmo que você coloque uma memória de 3000 MHz no teu computador, né, você vai ficar limitado à frequência máxima do processador, que no caso desses que eu falei é 2666, né, 2666 a megahertz, a frequência máxima dele. Agora, quando você ativa, aí pula, aí vai subir a frequência. E Leonardo, quais são os benefícios de frequência maior na memória? Mais rapidez, mais desempenho. Principalmente para você que joga, você ganha mais FPS no teu jogo quando você trabalha com memórias com frequências mais altas,
né? Então, isso aqui são informações importantes. Agora, vamos voltar lá para a placa para eu te mostrar o que ele fez de errado, né? Eu falei ontem, mas não tinha imagem, eu vou falar agora e mostrar o jeito certo, aquilo que você tem que se atentar. Então, vamos lá, taca na tela. Bom, já estamos de volta aqui na nossa placa-mãe de teste, né, de experiência. Então, o que que acontece? O que que o rapaz fez? Primeiramente, ele instalou um módulo de memória aqui no canal 1 e no canal 2, tá? Então não ativou o Dual Channel. Aí eu peguei e dei orientação para ele, não, tem que intercalar. Aí o que que ele fez? Ele botou no 1 e botou no 3. O Dual Channel funcionou, beleza. Tá? Para você ativar o Dual Channel, você não pode colocar as duas no mesmo canal. Você tem que colocar aqui no A1 e B1, ou então no A2 e B2, entende? Mas aí vem a dica extra. Você precisa ler o manual da tua placa-mãe, porque existem placas-mãe que ela orienta a você, vamos supor, se você tem 2 módulos de memória, você instalar os dois aqui, no A2 e no B2, né? Ou se você preferir também, 1, 2, 3, 4. Aí fica até mais fácil para você visualizar, né? Sempre lembrando que os primeiros aqui pertencem ao canal A. Então você botaria aqui no slot 2 e no slot 4, respeitando as mesmas cores. Mas se atente também porque existe placa-mãe que isso aqui é tudo uma cor só. Então você realmente precisa ler o manual para você saber onde você tem que encaixar de forma correta a tua memória RAM. Leonardo, mas se tivesse aí 2 slots apenas, aí não tem mistério. Você vai ter que colocar um em um e outro no outro, né, para poder ativar lá o Dual Channel. Outra coisa também interessante, né, para você entender é que boa parte das placas-mãe, ela vem com a orientação quando você está usando um módulo de memória apenas, para você, porque a pessoa tende a botar logo o quê? Não, vou botar logo aqui no primeiro, tá? Mas cada módulo aqui, ele conversa de forma diferente com o processador, então você tem que ver qual é o melhor para a tua placa-mãe. Por isso que eu estou falando, tem que consultar o manual, tem que ver. Porque tem placa-mãe que quando você tem um módulo de memória, você tem que colocar aqui no slot 2. Aí se você, vamos supor, vai fazer um upgrade, comprou outro módulo de memória, aí você coloca no slot 4 para ativar o Dual Channel. Aí vamos supor que você comprou mais um módulo de memória, aí você vem aqui e coloca no slot 3. O slot primeiro é o último, né? Tem boa parte das placas mães, se você olhar o manual, é assim, do jeito que você tem que fazer a instalação correta. E para instalar fisicamente, né, você tem que se atentar aqui às presilhas, tá vendo? Tem as presilhas aqui que você aperta com o dedo para cá, né? Ela vai abrir, aí tem placa-mãe que abre dos dois lados e tem placa-mãe que abre só de um lado. Então você tem que ficar atento também essa situação. E repare também aqui no módulo, no slot aqui, ó, que tem uma divisão aqui, tá vendo? Então desse lado aqui tem menos pino do que esse. A memória é a mesma coisa, você tem que olhar a memória e ver qual é o lado que tem menos pino, para você casar direito aqui, entendeu? O lado menor dos pinos com o lado menor aqui no módulo, no slot. E outra coisa, tudo que você vai fazer no computador, se você tem que forçar muito, tem alguma coisa errada, né? Porque, vamos supor, se você botar na posição certa aqui, ele vai entrar com facilidade. Aí entrou, você aperta de um lado, aperta de outro, até que feche essas presilhas aqui e o módulo fique preso corretamente no slot ali. Tá correto. Aí, como eu ia falando, aí ele foi, né, conseguiu ativar o Dual Channel, beleza, aqui no slot 1 e no slot 3, porém, o XMP ele não conseguia aumentar a frequência. O computador continuou trabalhando em 2666. Por quê? Porque na placa-mãe dele, que por sinal é igual à minha, a placa-mãe orienta para poder ativar o sinal de forma correta. Você, se tem 2 módulos, você tem que instalar aqui no 2, no slot 2 e no slot 4.
entendeu? E qualquer placa-mãe é assim, você conta do processador para cá. Então, do processador para cá, o módulo aqui, o primeiro slot mais próximo do processador é 1, sempre vai ser 1. Depois o 2, 3 e 4, sempre nessa ordem aqui. E sempre também a questão, o primeiro canal aqui, que são esses dois aqui, ó, é o canal A e aqui o canal B. Então, o certo dessa placa-mãe é você colocar aqui, para ativar o XMP, você colocar aqui no canal A2, né, e no B2. Aí você consegue. Aí eu dei essa orientação para ele colocou direitinho, reiniciou o computador e quando foi lá, ativou o XMP e pronto, funcionou. Ele conseguiu subir a memória de 2666, que estava sendo limitada pelo processador, conseguiu subir para 3000 MHz. Uma informação muito importante para você que eu nem sabia desse negócio de XMP e eu quero ativar. Eu vou fazer um vídeo mostrando como você faz para ativar. A primeira parte aqui já está. Você tem que instalar aqui os módulos de acordo com as especificações da tua placa-mãe. Agora, outra informação também que você precisa saber é que a Intel ela não dá garantia caso aconteça alguma coisa com o processador. Que eu não sei se você sabe, mas o controlador de memória RAM ele se encontra dentro do processador. Então, quando você coloca uma memória, essa tecnologia XMP, ela é uma tecnologia da Intel. A Intel criou essa tecnologia justamente para poder facilitar o overclock. É um overclock simples que qualquer um pode fazer. Que antigamente, quando não tinha essa tecnologia, na época lá das memórias DDR2, enfim, aí não tinha essa tecnologia XMP e automaticamente você tinha que fazer overclock de outras formas, aumentando tensão dentro do BIOS, já era mais difícil, era mais complicado. Então agora com essa tecnologia é mais fácil, porque você bota lá o perfil automático, entra e pronto, já aumentou a frequência da tua memória. E o teu computador, obviamente, vai ficar mais rápido. Então a Intel ela alega que se você está usando uma memória na frequência maior do que a do processador, que no caso da 8ª geração, né, do i5 para cima é o máximo 2666, aí ela não cobra a garantia. Mas eu vou falar sobre isso melhor num outro vídeo explicando o porquê, se tem lógica, se não tem lógica. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Outra coisa também que você deve se atentar, você que de repente está querendo fazer um upgrade de memória RAM, você tem que se atentar qual é a tecnologia da tua memória que você já tem aí no computador. Então você tem que estar atento se é DDR3, se é DDR4, né? Até se é DDR2, que você não pode, se você comprar, por exemplo, essa placa aqui que eu estou mostrando aqui, ela é DDR3. Então, se você comprar uma memória DDR4, ela não vai funcionar aqui, entendeu? E vice-versa também, tem que respeitar a mesma tecnologia. Leonardo, e como que eu sei qual é a tecnologia da memória RAM que eu estou usando? CPU-Z, está aí na descrição. Aqui na mesma aba Memory, tá vendo aqui, ó, em Type, né? Aqui, ó, DDR4. Se o teu for DDR3, vai estar aqui, DDR3. Aí você já sabe que você tem que comprar uma memória DDR3, né? Se for DDR2, vai também estar aqui. Então, esse é o segredo. Como que eu sei a frequência para o que eu quero comprar da mesma frequência? Eu quero comprar memórias exatamente iguais. Aí você vê a frequência aqui. Lembrando que a frequência aqui sempre você tem que duplicar. Por exemplo, se a tua memória RAM ela é de 2.400, assim, modelos padrões, 2.400, aqui estaria o quê? 1.200 MHz. Aí é 2.400. É só você multiplicar e você descobre qual é a frequência da tua memória RAM. Então é mais ou menos por aí. No caso do rapaz lá, do inscrito do canal, a placa-mãe tinha a qualificação XMP, o processador também e a memória dele também. Então o conjunto estava feito. Porém, ele instalou de forma errada, porque ele não se atentou ao manual da placa-mãe. Entendeu? Então isso aí é muito importante. Era só isso, era só aquilo, e ele resolveu o problema, conseguiu atingir as velocidades padrões aí que ele queria.